Por exemplo, eu me lembro uma coisa que é uma resposta a todo o Coliseu. Alguns dos senhores com certeza já viram o Coliseu em Roma. Outros que não viram, viram fotografias. É um monumento que está meio em ruínas, em forma circular. Na arena daquele movimento, os senhores sabem que soltavam feras, havia também instrumentos de tortura, etc. E havia uma tribuna para o imperador. Os imperadores eles chamavam de César, por causa de Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador. Então o César ficava sentado esplendidamente, você pode imaginar, em uma roseira da tribuna do César. Bem, e embaixo aqueles coitados que iam sofrer os últimos tormentos por amor a Nosso Senhor. Muitas vezes a pergunta de todo o povo era essa. Eles não perguntavam formalmente, mas era a interrogação que estava na cabeça. O que está na cabeça desses para não sacrificarem um pouco de incenso para esses ídolos que estão aqui dentro? Tinha ali dentro um ídolo e com um incenso e uma chama. Se eles pegassem um punhadinho de incenso e jogassem em cima do fogo, então subisse aquela fumaça de incenso queimado que todo o César via e todo mundo via. Então era a prova de que eles tinham adorado aquele ídolo como Deus, porque os romanos tomavam este gesto como expressivo de adoração. Bem, então pergunta, esses homens estão aqui, são homens, são mulheres, são crianças, são velhos, são de pessoas de todas as condições sociais. Alguns são de famílias tão antigas que foram famílias de fundadores de Roma, famílias que existiam já antes de Roma ser fundada e que constituíam a nobreza romana. Depois tinha famílias de generais, famílias de jurisconsultos, famílias de artistas, de grandes políticos, homens de Estado. Tudo isso tem um certo lustre. Estavam ali no meio de escravos, no meio de gente da mais humilde condição, todos presos pelo meio, porque foi dada uma raspagem policial nas catacumbas, foi levar todo mundo preso. E como acontece numa igreja católica, tem pessoas de todas as condições que estão presas, que se prenderem, prendem todo mundo em todas as condições. Mas eles se espantavam de ver, no meio daquela jantarada, de repente uma nobre, uma dama, um senhor, que eles estavam habituados a ver desfilar em Roma, em liteiras, com as varas, etc., todas revestidas de marfim, com aplicações de ouro, usando joias, as mulheres, os homens anéis, etc., de grande valor, tecidos finíssimos, metidos com aquela gente toda. E a pergunta era, por que eles vão morrer? O que existe nisto? Um homem, um senhor, sentado na arquibancada, não compreendia se podia fazer aquilo. Às vezes faziam. Mas era conveniente dar ao povo uma certa explicação. Então, de vez em quando, eles diziam alguma coisa alta. Uma das coisas mais bonitas que se disseram aí foi de Santo Isidoro. Ele já era velho, tinha percorrido uma longa vida de virtude, estava convertido e foi preso com os outros e levado para lá. Bem, chegou lá, ele viu leões lá com os dentes e ele fez alto, em altas vozes, para todo o Coliseu ouvir. Ele disse, meu Deus, fazei com que o meu corpo na boca desses leões seja como o trigo que é moído para ser depois transformado em pão. Assim também seja o meu corpo e o meu sangue destruídos e oferecidos a vós, que sois o único Deus verdadeiro. Os leões pularam em cima dele e fizeram isso. Ele até fez uma comparação, que eu seja triturado como o trigo é triturado para depois transubstanciar-se na obra. Grande gesto de alcance dramático
para a história inteira do mundo. Algum tempo depois, talvez 100 anos antes, não sei bem, um outro fato. Martírio de São Vicente na Espanha. Esse primeiro martírio foi em Roma. O de São Vicente foi na Espanha. Ele era daquela região e foi preso porque católico, recusou-se a renunciar à fé católica e então foi condenado à morte e foi levado para ser queimado vivo. E então arranjaram uma espécie de estrado furado, onde ele estava deitado, tinha o elemento necessário para o corpo dele não cair, e embaixo acenderam fogo em toda a extensão e começaram a tocar fogo nele. Os senhores podem imaginar muito bem as dores que isso deveria produzir, depois atingindo imediatamente a respiração, por causa dos pulmões, quer dizer, a respiração tornando-se irregular, ofegante, e podendo determinar de um momento para outro a paralisação do coração, todas as coisas possíveis. Ele deitado lá, parece que ele era corpulento, pelo que se conta, porque as pernas dele estavam amarradas assim para cima e a parte de baixo das pernas queimava também. E ele via gotas da gordura dele que caíam no chão. Uma coisa do outro mundo, escorriam ao longo de fios e caíam no chão. Quando chegou o que ele sentiu, que ele estava inteiramente queimado nas costas, como? Quando ele sentiu que estava inteiramente queimado nas costas, ele disse: podem me pôr de bruços agora, porque de trás eu já estou todo queimado. Com uma naturalidade absoluta, Deus permitiu que os carrascos o pusessem de bruços. Eu não preciso contar aos senhores qual era o efeito do incêndio da cabeça. As chamas entrando dentro das cavidades oculares. Nossa. E lambendo as cavidades oculares, o cérebro que começava a arder, pelo nariz entrando matérias que obstruíam a respiração. Uma coisa horrorosa. Nossa. Ele morreu em paz, justificando aquela palavra da Escritura: Beati mortui qui in Domino moriuntur. Bem-aventurados sejam os mortos que morrem no Senhor. Como explicar isto? Está confiando. No que? De que jeito? Por quê? Onde é que entra a confiança com isso? A da igreja nos ensina que essas coragens assim são superiores à coragem humana comum. Os mártires, na véspera da noite em que eles deviam ser, na véspera do dia em que eles deviam ser queimados, os mártires passavam por essa coisa. Os romanos mandavam pegá-los e prender na tardinha, numa espécie de gaiola grande, onde cabiam várias pessoas, uma prisão, mas toda de metal. E eles ficavam lá dentro sem proteção nenhuma contra vento, contra chuva, contra nada, pura e simplesmente ali. E a pequena distância deles ficava outra gaiola, com as feras que iam comê-los no dia seguinte. Mas a essas feras eles não davam comida. E as feras, quando não tem comida, uivam. Então o romano, meio adormecido, esperando o tempo para ir ser sacrificado, acordava com um uivo de leão, rasgando as solidões do Coliseu. E o que vinha ao espírito? Amanhã esse leão está te comendo. Era para eles terem medo. E havia gente que chorava de medo. Mas chorava de medo por quê? Porque eles tinham medo de apostatar. No que consistia a confiança? Dizer: eu sou débil, eu estou sentindo medo, eu sei que se eu estiver nesse estado de espírito na hora do leão, eu posso sair correndo. Mas se eu confiar em Nosso Senhor, em Nossa Senhora, se por meio de Nossa Senhora eu pedir a Nosso Senhor força, eu sou capaz de enfrentar o leão. Agora eu sou um poltrão, mas confiando em vós,
Mãe de Deus e nós, confiando na eficácia de vossas preces a nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que eu serei uma fera, que se for vossa vontade, meterei medo nas feras. Os que confiarem assim serão protegidos. E ou meterão medo nas feras, ou meterão medo no César, ou meterão medo nos demônios. Se por um milagre viverem, será um triunfo. Se morrerem, será uma glória. Bem,